quando a gente é visto por alguém, né, na sociedade, na empresa, em qualquer lugar, que tem uma posição elevada, e quando a pessoa olha para você e te favorece, como é que fica o coração dos demais? Ciumado, né? Desperta ciúme, inveja, né? E a gente pode ver que aconteceu isso na vida deles, né? E por conta disso, pastor, o que aconteceu com eles? Então, tudo está Deus está no controle de tudo, né? Na história, apesar deles estarem ali escravos, mas foi um meio que Deus até usou para revelar coisas Ah, é que verdade. veio ao mundo, entendeu? Por exemplo, Nabucodonosor teve um sonho, ele era uma pessoa inquieta, apesar de ser rico, ele foi dormir pensando assim, o que vai ser do amanhã no meu reino? Futuro, ansiedade, né? Aquela ansiedade, né? E Deus mostrou para ele em sonho. Mostrou para ele o que iria acontecer. E é interessante, isso está narrado no capítulo 2. E ele, no outro dia, ele chegou e despertou do sono. Então ele chamou todos os sábios. Ninguém conseguiu decifrar. Por quê? Porque ele disse, eu tive um sonho, quero que vocês revelem o teu sonho. Daí o povo, mas peraí, como é que nós vamos revelar um sonho se o senhor não contar para a gente? Não, peraí. Se vocês não têm a capacidade de interpretar, de saber o meu sonho, então vocês vão querer me enganar? Não, vocês têm que dar um jeito aí. E ninguém mesmo. Se vira. E o que estava em jogo era a vida de todos aqueles homens sábios. Inclusive a vida de Daniel e seus amigos. E então, como não tinha ninguém para dar a resposta para o rei, ele disse, não vou matar todos eles. Ai, Já imaginou? E como o pessoal ia adivinhar, olha só, como o cara ia adivinhar o sonho. É uma coisa que você sonhou. Me conte um sonho que eu vou tentar, até pelo menos dizer alguma coisa. Agora, saber o que você sonhou? Passou pela cabeça? Ninguém né? sabe. E aí, o que aconteceu, gente? E o Nabucodonosor que tinha fama de se gostar de matar, lá, gente, demais. nossa, gente, você olha aquilo ali, a história no passado, você fica assustado. Eles dizem, vai morrer aí, e pronto. Lá não tinha esse negócio de passar por um... De misericórdia, né? Não tinha esse negócio, não. A mando do rei, acabou. E aí, Daniel ficou sabendo. Chamou os amigos para onde? Para a sala de audiência com Deus. Orou a Deus. O capítulo 2 fala isso. E aí, ele pediu assim, pede para ele pelo menos mais um tempo aqui que nós vamos revelar o sonho. E quando ele colocaram Daniel, gente, eu fico assim, feliz assim, até me arrepio quando eu vejo assim Daniel diante do Nabucodonosor, diante do homem mais importante. A autoridade máxima, a autoridade máxima no mundo. Porque era a nação jovem, né? Jovem. Então, ele chega e diz assim, ó, o que você pede, nenhum mortal pode fazer. É isso, nenhum mortal. Aí ele diz assim, há um Deus no céu que sabe todas as coisas. Eu estou aqui parafraseando em palavras aqui. Há um Deus que conhece todas as coisas. O que você estava sonhando? Aí começou a dizer, tu estava no teu leito, pensando o que seria. Ele disse até o que ele estava pensando. E Deus começa a mostrou através de uma estátua, né? E Daniel disse, o teu sonho é isso. Estava no teu leito, quando teve o sonho, foi mostrando a cabeça, o peito, a coxa e as pernas. E por último, capítulo 2, verso 47, ele apresenta a pedra destruindo a estátua e dizendo que esse é o quinto reino. Ou seja, na história e na Bíblia mostra 4 poderosos reinos que dominaram o mundo, que nós sabemos que foi Babilônia, os Medos e Persas, a Grécia e Roma. E esse quinto reino, no capítulo 2, mostra o reino que nunca mais será destruído. E que reino é esse? O reino de Deus. O reino de Deus. No capítulo 2, narra a história e o final feliz de tudo isso. O que eu penso aqui é que vale a pena você estar do lado de Deus, porque ao lado de Deus, Deus revela coisas que a gente não entende humanamente falando. A gente não entende agora algumas coisas que estamos passando. Mas aqueles que estão em contato com Deus, ele vai ter sempre a certeza da direção do nosso Criador. E aquilo, sabe o que aconteceu? Salvou a vida deles e a vida de muita gente. Vamos fazer aqui uma aplicação aqui para o mundo empresarial. Quando você é um homem temente a Deus, segue a direção de Deus, ele vai abrilhantar a sua mente para salvar muitas pessoas aí do desemprego, atender as necessidades de muitas pessoas. É verdade. É para isso que existe o empreendedorismo, né?
Você sabia que hoje você e os demais amigos que estão hoje empreendendo, você não deve se orgulhar no seu coração e dizer assim, depois eu vou falar sobre isso aqui. Depois eu vou tocar nesse assunto. A gente vai chegar lá. Vou chegar lá. Mas veja, dependa de Deus. Porque assim como Deus usou esses homens para salvar milhares de pessoas, muitas famílias iam se perder porque ele ia matar não só os sábios, mas toda a sua família. Então, eu digo assim, não tem como nós vivermos nesse mundo desassociado de Deus, longe de Deus. Nós precisamos estar tão próximo dele. Isso foi acontecer com Daniel, mas isso pode acontecer comigo e com cada um de nós. É verdade. E nós podemos ser essa peça, né? Usados por Deus, né, Zé? Um bem-aventurado ali naquele momento, né? E Nabucodonosor diz assim, certamente o teu Deus é Deus dos deuses. E o que é legal e interessante, que perante todo aquele pessoal que estava em reunião lá, porque estava aquela alta cúpula, estavam lá os adivinhos, como se tivesse os políticos da época, né? Sim. Senados, federal... Todos os senadores, governadores, isso mesmo. Então, o que é legal, pastor, é que quando... Eu imagino assim o Daniel revelando aquilo que ele estava... Os olhos dele, né? O coração, nossa... E ele chegou a algum ponto assim de dizer, não, esse Deus de vocês é o Deus que deve ser respeitado, que deve ser cultuado. Ele chegou a falar alguma coisa nesse sentido? Capítulo 2, verso 47, diz assim, disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistério, pois pudeste revelar esse mistério. Está aqui, capítulo 2, verso 47. Ele chegou a se ajoelhar, alguma coisa assim, perante os meninos, ou ele só falou isso? Não, a Bíblia não narra a respeito disso, mas ele, pelo menos, já confessou e já considerou o Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, porque né? o coração daqueles homens era um coração cheio de adoração a falsos deuses, né? Ele não era voltado para o Criador do Universo, ele não temia esse Deus, ele não prestava culto ao Criador do Universo. Mas Deus é tão bom que usou Daniel para que a mensagem chegasse até ele lá no palácio dele. Podemos dizer assim, o evangelho chegou até ele. Teve a oportunidade de conhecer, né? Sim, a oportunidade de saber quem é o Deus Criador. Deus Criador.